E aí, moçada, tudo bem, pessoal? Tudo certo? Mais uma aula nossa aí, né? Hoje nós vamos falar sobre urbanização. Estamos aqui, é uma aula longa, tá? É um vídeo um pouquinho mais longo do que os de costume, porque é muito assunto sobre urbanização, a evolução da urbanização e os seus conceitos aí, principalmente em relação ao Brasil, tá? Então, quando a gente fala de urbanização, primeira coisa, o homem pode ocupar, então, o espaço urbano ou o espaço rural, né? Quando a gente fala de urbanização, é o aumento da população da área urbana em detrimento da população da área rural. Então, para ter urbanização, tem que ter um aumento da população urbana e diminuição da população rural, certo? No mundo, os processos de urbanização eles começam primeiramente, de maneira mais intensa, né, em países desenvolvidos, ligados à primeira Revolução Industrial e à segunda, de maneira mais expressiva. E esses países se urbanizam primeiro, tem um tempo de urbanização mais antigo, as cidades tiveram um tempo de formação mais longo. Então as cidades de países desenvolvidos, por serem já países mais ricos e por serem cidades mais antigas, elas tiveram uma capacidade de adequação melhor. Então elas crescem, tiveram seus problemas infraestruturais, agora elas vêm resolvendo uma parte significativa desses problemas. Por isso que são cidades melhores, tá? E agora, nos últimos tempos, os países onde a urbanização mais cresce são os países mais pobres, são os países emergentes e os subdesenvolvidos, tá? Então, há um crescimento constante dessa população urbana nesses países, portanto, hoje, ou desde 2008, a população mundial ela é mais urbana do que rural. E aí você olha no mundo aqui, ó, essa imagenzinha, dá para você perceber que tem muito mais gente, então, nas áreas urbanas, nas áreas claras, né? E há um predomínio de urbanização no hemisfério norte, países mais ricos que se urbanizaram primeiro e tudo mais. E na América do Sul, destaque aqui para o Brasil, para algumas manchas aqui na Venezuela, na Colômbia, enfim. Na África, perceba que na parte central você tem uma grande área escura, urbanização muito baixa, os índices são muito baixos na África. Destaque para a região da África do Sul. Aqui você tem as margens do rio Nilo sendo ocupado e tal. Destaque para o Japão, para a China, Coreia, enfim, Índia, Europa, Estados Unidos. Então, principalmente países do norte, né? E quando a gente fala de Brasil, temos um adensamento urbano muito maior nas áreas litorâneas e nas grandes cidades, nas grandes capitais. No nosso país, esse processo de urbanização ele acontece muito a partir da década de 30, com a intensificação da urbanização pela crise de 29, né, que afeta em grande parte a agricultura brasileira, ao investimento a partir daí de Vargas nas áreas de industrialização. Então o Brasil começa a se industrializar de maneira mais efetiva. Isso vai levando gente para as áreas urbanas. Tem crises na área rural também, né? Isso leva a população para a área urbana. A ideia de que viver na cidade é melhor, o próprio vislumbre urbano aí é bastante intenso. E o que faz então a urbanização no Brasil crescer é o êxodo rural. A população então sai do campo e vai para a cidade. Atualmente esse processo é muito intenso devido à terciarização, né? O setor de serviço, o setor de comércio, o setor terciário na área urbana gera e consegue ter uma possibilidade de renda muito grande. Ou isso a galera vai para a cidade aí, onde esse setor oferece muita oportunidade, beleza? Agora, quando a gente fala das maiores cidades do mundo aí, temos esse ranking das maiores metrópoles. Perceba que São Paulo já está aqui, em 12º em termos de metrópole. Se a gente pegar só a cidade em si, São Paulo seria a 10ª maior cidade do mundo. Em metrópole, então, Japão, Xangai, Jacarta, Mumbai, enfim, perceba por essa lista que poucas cidades de países desenvolvidos estão aqui presentes. Então você tem aqui Tóquio, você tem, vamos configurar aí Coreia do Sul, um país desenvolvido? Não é, né? Seul aí, Nova York e só. Ou seja, a maior parte da população do mundo hoje, as maiores cidades em crescimento acelerado, estão em países emergentes e em países subdesenvolvidos. Beleza? Bom, quando nós falamos dessas cidades, aí a gente volta para o Brasil agora de maneira mais expressiva. Classificação das cidades. A gente pode classificar essa cidade de acordo com algumas
características. Então, primeiro, as origens dessas cidades. Origem espontânea é aquela cidade que foi criada naturalmente, ela foi se desenvolvendo, era uma área rural, que se transformou em uma área urbana. A maior parte das cidades brasileiras são espontâneas. Coloquei Fortaleza, sei lá por quê também, é um exemplo. Provavelmente a cidade que você mora. Se você não morar em Brasília, não morar em Palmas, você provavelmente mora em uma cidade de origem espontânea, certo? Então a nossa capital, o maior exemplo de cidade planejada, você tem Goiânia, Palmas, algumas outras cidades planejadas no Brasil. Elas foram criadas, elas foram estruturadas para depois serem ocupadas. Diferente de uma cidade espontânea, que é o que predomina no nosso país. Rio Preto, que é a nossa cidade maior e mais próxima, uma cidade espontânea, assim como todas as cidades aqui, basicamente do interior de São Paulo. Depois, em relação à posição geográfica, você vai perceber que eu coloquei exemplos de uma cidade para cada posição aqui. No entanto, temos várias possibilidades, tá? Eu coloquei uma só. Então, cidades em posição geográfica, cidades que surgiram, se desenvolveram nas margens de rios. Manaus ali, entre os rios Negro e Solimões, na confluência dos dois rios, você tem Manaus, se desenvolve ali. Cidade marítima, cidade literalmente com acesso ao mar, direto ao mar, Rio de Janeiro. Coloquei o exemplo aqui da cidade do Rio de Janeiro, poderia ser Santos, poderia até ser Fortaleza, qualquer cidade que tenha acesso ao mar. Cidade litorânea, ela está no litoral, está próxima ao mar, mas ela não tem acesso ao mar, tá? Cubatão é o maior exemplo do estado de São Paulo. Cidades interioranas aí, entra qualquer cidade interior, coloquei Rio Preto aqui, Campinas, Ribeirão Preto, qualquer cidade do interior do Brasil se encaixaria, Brasília também se encaixa aqui, é o maior grupo, seria de cidades interioranas, tá? Depois, em termos de função urbana, é aquela cidade que ela vai se destacar nessa função. Não é que ela só tem isso ou que ela tem isso, é que ela vai se destacar. Então, por exemplo, aqui em Rio Preto tem comércio, mas não é uma cidade com função comercial. São Paulo já é, onde você tem Brás, 25 de Março, José Paulino, você tem um centro de consumo e de compras muito grande em São Paulo, Ceasa e tudo mais. E é uma cidade extremamente comercial. Cidade industrial, temos várias. Coloquei aqui Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, onde você tem CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, onde você tem várias indústrias ligadas ao setor siderúrgico no Brasil. Poderia colocar aqui Guarulhos, São José dos Campos, São Caetano, áreas do Grande ABC e tal. Cidades religiosas, são cidades que têm uma função, né, religiosa maior. Aqui nós temos a cidade de Aparecida, aqui no estado de São Paulo, a mais famosa do Brasil. Podia ser Trindade também. Cidades turísticas aí, são cidades famosas pelo seu turismo. Coloquei a praia que o pessoal daqui mais gosta, né? Que é a praia do Guarujá. É uma cidade turística. Rio de Janeiro também poderia entrar aqui. Várias cidades, Santos, várias cidades que têm um movimento turístico intenso, poderia entrar aqui. Própria São Paulo, com turismo de negócios, comercial e tal. Cidade portuária, que tem porto. Santos é o nosso maior exemplo, e cidades que têm uma estação de saúde. A gente tem aqui cidades que têm um preparo para cuidado de saúde mais alternativos, por exemplo, a Água de São Pedro. As águas de lá são muito famosas, com funções medicinais, e a população vai para lá para tentar fazer algum bem à saúde. Se for função de saúde na ideia de tratamento de saúde, não como a água aqui, mas tratamento com hospital e tal, aí teremos São Paulo como referência, Barretos como referência, Rio Preto como referência, o HB é uma grande referência nacional. Depois, sítio urbano, em relação ao território que essa cidade está, tipo de relevo ali existente. Então, cidade de Acrópole ou Colina, a cidade de São Paulo, o maior exemplo ali, áreas mais altas, área de planície, destaque aí para Belém, poderia ser Manaus também, enfim. Área de Planalto, Brasília, lá no Planalto Central, temos várias cidades de Planalto, inclusive as nossas aqui, são cidades de Planalto, interior de São Paulo. Área de montanha, Campos do Jordão, lembrando, hein, o Brasil não tem montanha, né? O Brasil tem formações de relevo de Planalto, com altitudes maiores, mas montanha propriamente dita, não, temos algumas áreas de relevo mais desgastados e tal, mas montanha não. Mas, enfim, essa definição aí. E depois cidades insulares, a área de ilhas aí, coloquei exemplo aqui de Vitória, poderia ter Florianópolis, São Sebastião, enfim.
tá? Então são essas as nossas possíveis classificações. Uma fotinha aqui de São Paulo, a nossa cidade, que ela pode ser comercial, ela pode ser industrial, ela pode ser turística, ela tem várias funções. E a nossa cidade mais turística, que é a cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que de fato é bonito pra caramba, né? Fala a verdade, é bem legal. Bom, a gente vai falar agora de um outro conceito, que é o tal de hierarquia urbana. Coloquei aqui, é o grau de influência que uma cidade vai exercer sobre a outra. Então é o grau de importância econômica, um grau de importância populacional, industrial, do setor de serviços, de desenvolvimento técnico, científico, informacional. E aí cada cidade vai ter o seu grau de influência, começando em metrópole global, que teria uma influência geral em todos os outros demais territórios. Você vai descendo e vai tendo influências menores, até chegarmos numa influência de uma hierarquia urbana, que seria um centro local, seriam cidades pequenas, que influenciariam somente dentro da cidade. Então, de onde eu venho, uma cidade linda, maravilhosa, chamada Floreal, é uma cidade de 3.000 habitantes, ela influencia só ela mesma. Então, seria uma cidade local. Então, esse grau aqui é de acordo com o desenvolvimento, certo? Historicamente, tínhamos um esquema clássico de hierarquia urbana, padronizado. Agora nós temos o esquema atual, onde a metrópole se relaciona com todo mundo. E aqui você vai ter uma relação de hierarquia de uma cidade para outra. Mas a metrópole, ela tem um esquema de relação mais densa e mais dividida com todas as cidades. Tá? Esse aqui é um esquema de hierarquia urbana tradicional hoje, certo? Outros conceitos aqui para a gente definir rapidinho sobre urbanização. Primeiro ali, conurbação. Conurbação é quando cidades crescem horizontalmente, ou seja, elas vão se expandindo pelo território. Tá? E nesse crescimento, uma cidade encontra outra. Elas se encontram nesse crescimento horizontal, então elas se conurbam. Então, há o encontro territorial entre cidades. Em São Paulo, você tem 39. Na Grande São Paulo, né, são 39 municípios conurbados, todos coladinhos um ao outro, certo? Aqui, rede urbana. A rede urbana, ela vai dar origem à tal da hierarquia urbana que a gente viu. A rede urbana é como funciona a relação entre as cidades, como que é essa rede de relações entre as cidades, as relações comerciais, sociais, econômicas, políticas, como que funcionam essas relações. E essas relações trazidas pela rede urbana vão trazer um grau de cidades com maior desenvolvimento, cidades mais importantes, cidades menores. Então, da rede urbana, você tem a geração da hierarquia urbana, que é esse grau de relação entre as cidades aí, certo? Macrocefalismo ou macrocefalia urbana é quando você tem o crescimento de uma cidade. Isso é muito comum no Brasil, tá? Elas crescem rapidamente e crescem sem estrutura. Então, macrocefalia urbana é problemas estruturais ligados à violência, falta de saneamento básico, falta de hospitais, congestionamento, falta de escola. Todos os problemas que você tem referentes a uma cidade, grande parte deles é porque cresceu muito rápido, cresceu sem estrutura, sem planejamento, de qualquer forma. Isso é macrocefalia urbana ou macrocefalismo, beleza? Megacidade, cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes. Nosso exemplo aqui, cidade de São Paulo. Região metropolitana, são áreas onde você terá, primeiro no Brasil hoje tem mais de 70 regiões metropolitanas, até o ano passado tínhamos 74, colocadas aí por lei estadual. Então essas regiões metropolitanas, elas dependem de uma característica política, tá? Depende de uma lei para ser determinada, que é uma região metropolitana. Você tem uma área que tem que ter um grande crescimento econômico, populacional. Geralmente os serviços das cidades que pertencem à região metropolitana, eles são integrados, tá? Então, geralmente o sistema de transporte, de energia, de saneamento básico, de água, esgoto, geralmente é tudo integrado para que haja um fluxo maior entre essas cidades. Aqui em São Paulo nós temos região metropolitana de São Paulo, de Santos, de Campinas, de Sorocaba, de Ribeirão Preto, e já foi aprovada a região metropolitana de Rio Preto. No entanto,
Essa região foi aprovada, o governo na época, o Alckmin, arquivou o projeto em si, e agora cabe ao Dória aí ver se ele vai homologar ou não, mas Rio Preto foi considerada no papel, mas na prática não foi executado a liberação ainda para a região metropolitana de Rio Preto. É interessante, as cidades conseguem mais dinheiro, conseguem crescer mais e uma integração maior entre elas. A minha filha gritando ali, escutou? Cidades globais são cidades que têm uma influência mundializada. Elas influenciam o mundo, não pelo seu tamanho, mas pela sua importância. Frankfurt, Zurique, Nova York, Tóquio, São Paulo. Então, não necessariamente é pela população, mas é pela importância econômica, pela referência econômica que essa cidade tem. Macrometrópole é quando você tem uma região onde há uma metrópole, por exemplo, São Paulo, com a metrópole, junta-se ali numa região com Campinas. A cidade de Campinas com a cidade de São Paulo forma uma macrometrópole. É uma ligação de uma cidade, que é uma metrópole, que São Paulo é uma metrópole, com Campinas. Campinas não é uma metrópole. Campinas é uma cidade grande. A junção dessa metrópole com essa grande cidade forma uma macrometrópole, que é o intermediário. Existe a metrópole, depois a macrometrópole, que é uma área maior, e depois a megalópole, que a gente vai ver. Tá? Estatuto da cidade e plano diretor são leis básicas que uma cidade deve ter para organizar o seu crescimento econômico. Então, são estruturas que a cidade tem, legislativas, para organizar o crescimento, para organizar o desenvolvimento, para colocar área rural, área urbana, áreas industriais, áreas comerciais, onde pode ter prédio, onde não pode, qual a altitude, como que vai estruturar para onde a cidade vai crescer. O Estatuto da Cidade e o Plano Diretor, eles organizam a estrutura da cidade. Deveria organizar melhor, né? Mas, enfim, temos uma organizaçãozinha aí relativamente interessante. Bom, e o último conceito, megalópole. É quando você tem a conurbação, a ligação aí de regiões metropolitanas. Tá? Então você tem São Paulo e Rio. Ligou as duas, você teria uma megalópole. No caso, megalópole Rio-São Paulo, que está em formação. São Paulo cresce, o Rio cresce, as cidades entre elas também crescem. No final você vai tendo uma aglutinação dessas cidades, uma conurbação entre elas, até que você possa unir todas essas cidades. A nossa está em formação. Existem megalópolis no mundo. A primeira megalópole no mundo formada foi nos Estados Unidos, que é entre Boston, Nova York e Washington, a Boswash ou Bosnia-Wash. Tá? Você tem megalópole no Japão, você tem megalópole na Inglaterra, e temos a nossa informação aqui, a Rio-São Paulo. Tá? Agora, rapidinho aí, problemas urbanos. No caso, não problemas ambientais, mas problemas urbanos mais ligados à questão social e econômica. Primeiro, um problema que a gente tem no Brasil, seríssimo, favelização, muitas vezes também chamada de cidades ilegais. Tá? Essas áreas, então, surgem no Brasil devido ao rápido crescimento das áreas urbanas. As cidades crescem muito rapidamente, não tem estrutura urbana para todo mundo. Essa população mais pobre vai para as áreas mais afastadas, para os arredores, para as áreas de morro, para as áreas mais difíceis de serem ocupadas, porque são mais baratas. E aí nessas áreas baratas, de difícil ocupação, longe do centro, distante lá, elas acabam construindo as suas moradias precárias, sem presença do poder público. E esse processo tornou intenso no Brasil devido, de fato, à falta de moradia, né? Geralmente você tem uma influência muito grande do tráfico nessas cidades, porque a ausência do poder público, a ausência do governo, a ausência do Estado levando políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dessa população, isso se ausenta. Como falta o Estado, entra o tráfico. Ou, no Rio de Janeiro, principalmente, as milícias, que também dominam muito essas áreas de favelas aqui, tá? No nosso país, você tem uma quantidade de pessoas imensas morando em favelas, só que elas são muito recorrentes, moçada. Além da pouca infraestrutura, do pouco investimento em moradias populares no Brasil, elas são frutos também da desigualdade social.
Então, região mais rica do Brasil, região sudeste. Região mais desigual do Brasil, região sudeste. Região que mais vai ter favela no Brasil, região sudeste. Então, o adensamento populacional, a desigualdade social, concentração de renda e tal, fazem com que a região sudeste tenha o maior percentual, depois a região nordeste, depois a região norte, enfim. Então, dentro da região sudeste, o estado que mais tem favelas é o estado de São Paulo, não é o Rio, hein? O estado de São Paulo é o que tem mais favelas no Brasil. Destaque aí para Paraisópolis, das maiores favelas do nosso país, tá? Depois o Rio de Janeiro, né? Aqui a estrutura de favelização, muito comum no Rio de Janeiro, áreas, como eu disse, de morro, de declive, de difícil ocupação. Aí você tem problemas de deslizamento, de ocupação de fato em áreas que não deveriam ser ocupadas. Então as favelas no Brasil são um problema crônico que deveriam ser resolvidos, mas eles não são, não existe um interesse de fato do poder público resolver o problema das favelas. Elas permanecem sem estrutura, sem saneamento básico, sem muitas vezes água, muitas vezes sem energia, sem escola. É um abandono, literalmente, as áreas de favela. Essa foto ganhou prêmios internacionais aí, que mostrava a favela de ponta cabeça, não sei se você percebeu, mas ela está de ponta cabeça. A imagem aqui está do lado certo e a favela está de ponta cabeça. Para mostrar que nós olhamos para uma favela e do jeito que ela se apresenta, a gente se conforma, a gente não percebe alguma coisa, não olha com atenção e fala, nossa, tem alguma coisa errada aí. Simplesmente olha, porque existe uma estrutura clássica que você não liga, que você não dá muita bola, por isso que você vê de qualquer jeito, né? Colocasse um condomínio de luxo aqui, a gente veria na primeira mão, né? Bom, o Brasil tem muita gente morando em favelas, né? Temos aí, esses dados aqui são de 2013, temos ali quase 12 milhões de pessoas morando em favelas no Brasil. É uma galera, hein? Antigamente, favelado no Brasil era só pobre. Hoje não, moçada. Quem mora na favela tem a população mais pobre que mora na favela e tem a população que tem um poder aquisitivo até mais ou menos. Só que não consegue comprar casa em outros lugares fora da favela, porque é muito caro. Ou porque criou um vínculo social, um vínculo afetivo muito grande com aquele lugar. Às vezes não sai, mas geralmente é por falta de oportunidade financeira ou porque as áreas fora da favela são muito caras. Então você não tem só população muito pobre nas favelas, hein? Você tem uma população também que tem um poder aquisitivo relativamente legal, e que se morasse em cidades pequenas, menores aqui, não morariam em áreas tão pobres quanto em cidades grandes, porque o custo de vida é muito grande. A ideia da cidade ilegal, né? Então a energia é ilegal, é tudo baseado basicamente aí em grande parte nos gatos, né? Porque o poder público não vai, geralmente as empresas não vão, os moradores eles têm que se virar. E nós investimos em favela? Não, cara. O governo deixa lá o jeito que ela tá. A gente investe em coisas que trazem visibilidade internacional. Então, quando teve Copa do Mundo, quando teve Olimpíada, se investiu muito em estádio, em estruturas para, olha que legal, o Brasil é desenvolvido. Quando no final das contas as favelas eram tampadas com outdoor. Então você remove a população mais pobre e quando não dá para remover, para esconder ela, você coloca um outdoor. Certo? Então o nosso país tem investimentos errados, porque você não resolve o seu problema de fato, você faz graça para os outros verem. Isso é um absurdo, né? Temos então um estádio que gastou quase 1 bilhão aqui e a favela do lado, né? Então você investe em coisas erradas. Outro conceito, gentrificação. Gentrificação é uma área pobre, uma área com baixo desenvolvimento, e essa área ela vai receber um investimento, seja um investimento do setor público, seja um investimento do setor privado, e essa área vai melhorar, ela vai se desenvolver, ela vai crescer. Só que quando essa área melhora, ela se desenvolve, quando ela cresce, ela melhora, ela fica mais bonita, digamos assim, o que acontece com essa região? Ela fica mais valorizada. Ficando mais valorizada, o que acontece com aquela população pobre que morava ali? Ela é expulsa. Então a gentrificação por si só, a melhoria dos lugares não é ruim. O problema é quando essa melhoria dos lugares faz com que a população mais pobre fique expulsa dessa região e vá ainda mais distante. Por exemplo, quando construiu o estádio do Corinthians lá em São Paulo, na região de Itaquera, houve uma valorização da região muito grande. E essa valorização porque chegou o estádio, porque chegou a linha do metrô, porque desenvolveu aquela região ali,
muitas famílias mais pobres que moravam ali foram jogadas mais distante ainda das áreas de trabalho, foram mais afastadas para as áreas mais pobres. Então, isso é muito comum no Brasil e foi muito intenso durante Copa, durante Olimpíada, remoção de favelas durante as Olimpíadas e Copa do Mundo no Brasil foi um negócio surreal. Tiravam as favelas das áreas centrais, valorizavam essas áreas centrais, gentrificava por um interesse público de beneficiar grandes empresas, né? Beneficiar grandes fortunas, pessoas que têm imóveis nessas regiões aí, querem valorizar essas regiões aí, que já são mais caras, mas tinha alguma coisa ali, uma favela, alguma área, uma Cracolândia, por exemplo, que você limpa ela para revalorizar aquela área central da cidade. Tá? Tá aqui alguns exemplos. Tá? Isso aqui é uma delimitação do Jardim Botânico, onde eles mandaram tirar as áreas de favela, áreas onde as pessoas estavam se ocupando aqui, mas a área de condomínio fechado poderia ficar. Né? Então você tem aqui no Brasil, de fato, uma ideia onde o rico pode ficar e o pobre não. Então é uma limpeza, de fato, social dentro da nossa estrutura, que é a segregação urbana. Segregação é a separação dentro da cidade. Então você separa a população mais rica da população mais pobre. Essa separação pode ser pela escola, particular muito cara, particular mediana, ou escola pública, pode ser pelo restaurante mais caro, pode ser pela pizzaria, pode ser pelo carro. Você separa as cidades, o bairro é separado, o condomínio fechado separa as pessoas. Então, a segregação urbana é a separação. As pessoas não convivem entre si de fato, elas convivem com seus pares, com as pessoas iguais. Com isso a desigualdade aumenta. E a pessoa que convive só com uma realidade, ela não enxerga a outra realidade. Principalmente as pessoas de maior poder aquisitivo. Elas só enxergam a realidade dela, a realidade do outro ela não enxerga. Por quê? Porque há uma separação entre eles. Elas não convivem entre si de maneira mais ampla de fato. E a segregação vai gerar, obviamente, violência. Porque quanto mais separado for, mais desigual vai ser. Quanto mais desigual, mais violência você tem. Se você alguma vez na sua vida estudou geografia urbana, você viu essa foto clássica, né? Aqui você tem a favela de Paraisópolis, lá em São Paulo, um prédio de luxo, que desvalorizou absurdamente depois da construção, do crescimento, né, dessas áreas de favela aqui. Você tem o centro, a cidade do Rio de Janeiro, então, ó, o litoral, prédios caríssimos, pequenos, mas beira-mar, lugar famoso, caro pra caramba, e atrás as áreas de favela, que muitas vezes têm as melhores vistas do Rio de Janeiro, mas são áreas mais pobres, do lado de áreas mais ricas, mas elas ficam separadas ali, em termos de desenvolvimento, tá? Então isso é clássico no mundo inteiro, separar a área rica de área pobre, isso é segregação urbana, certo? Moçada, a aula ficou um pouquinho maior, porque é muito conceito. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer pergunta, manda aí para nós. Se inscreva no canal, dá um like aí, dá uma ajudinha aí e qualquer coisinha fala com a gente. Beleza, moçada? Aquele abraço, estudem, se dediquem, que isso aqui cai bastante no vestibular. Beleza? Aquele abraço.